Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, já chega pra cá porque nós temos muita notícia, muita informação de tudo que tá acontecendo agora no São Paulo Futebol Clube, a começar por uma prova de fogo que o novo presidente Herry Macias vai enfrentar e que, na verdade, ele aparentemente irá lidar muito bem com isso. Nosso Pedrinho Ferreira, nossa joia da base, né? Mais um dos nomes que está na grande fila aí para ser aproveitado agora ou ser vendido. Já tem interesse forte do Fenerbahçe e do Ajax. Então o Pedro Ferreira é um jogador que nós estamos esperando render agora em campo, já flerta ali com o time profissional, com o time titular do Crespo, para grandes oportunidades de forma merecida pela qualidade que o Pedro Ferreira mostra ter sempre que ele entra, né? Sempre que ele pode ter uma oportunidade, desde o que ele vem fazendo na base, ele mostra corresponder muito bem em relação a isso, e agora já tem forte interesse do Fenerbahçe e do Ajax. Talvez seja uma das movimentações mais importantes que nós estamos vendo agora no São Paulo, porque nós tínhamos uma diretoria que tá aí, ó, todo dia saindo reportagem, investigação, uma vergonha, um vexame horroroso, mas que por um outro lado dá pra comemorar demais dessa verdadeira gentalha, essa gente imunda sendo afastada do São Paulo, principalmente o Júlio Casares, aquele morfético horroroso que destruía o time, pra mim, tá? De propósito. O preço que ele colocava nos jogadores da base, aquela coisa horrorosa. Vários jogadores, o São Paulo não consegue trazer, não tem dinheiro. Aí via ele fazendo atrocidades financeiras, né, pra trazer o Galopo, que foi um erro, 40 milhões de reais, independente, né, uma aposta muito grande, completamente fora da realidade do clube, pelo que ele falava. Aí a situação do Juan Tressol, de que eles tentaram comprar de todo jeito, né, que eles queriam contratar de todo jeito, de forma inexplicável, um zagueiro reserva por aproximadamente 26 milhões de reais. Hoje nós estamos vendo bem que o São Paulo está longe de ser um clube falido, estava longe de ser falido, né? Agora nós podemos finalmente recuperar as finanças, porque não tem gente destruindo, né? Ou pelo menos diminuiu pessoas destruindo diretamente o São Paulo de dentro para fora. Então isso é maravilhoso. Eu estou muito ansioso para ver a precificação do Herry Macias pelo Pedro Ferreira, ou, estou citando como exemplo, qualquer outro jogador da base, a partir da queda desse morfético do Júlio Casares, que vendia jogadores da base por 18 milhões de reais, 20 milhões de reais, falando que a venda estava sendo feita de forma excelente, espetacular, mentindo na nossa cara em relação a isso, falando que isso era bom. É inacreditável, né? Aí é óbvio que o clube vai ficar sem dinheiro. É óbvio. Tem gente ali destruindo todos os dias, fora esses escândalos que estão estourando com a ex-esposa dele. Então o São Paulo está longe de ser um clube falido. Tinha pessoas tentando destruir todos os dias de dentro para fora. Aí é claro que vai faltar dinheiro. Nós estamos tendo uma ideia agora para mais ou menos, né, estamos esperando o veredito final, né, provar tudo, mas uma ideia de para onde que o dinheiro ia, né? É inacreditável. Mas agora temos essa excelente. Herry Macias já deu uma prova muito maravilhosa, muito bacana para nós do que ele pode fazer com um jogador do nível do Marcos Antônio, a forma como ele valoriza, a forma como ele é um melhor negociador ou está interessado, né? Porque ele não foi um gênio da negociação. Ele só chegou e valorizou nosso ativo, nosso jogador, nosso craque Marcos Antônio. O que deveria ser feito com qualquer jogador. Já deveria estar sendo feito com qualquer outro jogador. Porque aí o São Paulo finalmente consegue tirar o pé da lama. Tá fácil, não tá difícil. Um bi é muito? Mas você valorizar... O primeiro passo, o primeiro caminho é você valorizar o seu jogador. Então agora, nós temos o Pedro Ferreira, que é uma realidade para deixar o clube, pelo pouquíssimo que nós já vimos do futebol dele no profissional, né? Pelo pouquíssimo que nós já vimos, já dá para ver que ele é um jogador assim, que ele tem tudo para ser um cracaço, que ele tem tudo para ser um craque. Dá para falar isso aqui de forma, né, de forma tranquila, sem fanatismo nenhum. E aí, muito provavelmente agora ele seja negociado. É um dos favoritos aí para ser negociado. Estou muito ansioso e esperançoso para ver como vai ser as negociações do Herry Macias. E galera, aquela coisa, te digo, mas tem que manter o garoto e tal. Eu também preferiria
ficar com um talento, um jovem craque desse por mais tempo, mas a realidade do São Paulo é outra. Nesse momento nós precisamos, infelizmente, vender o máximo de jogadores da base, né? Por mais que isso seja doa isso na gente, mas tem que vender. Chegar esse Pedro Ferreira aí, que é um jovem talento gigantesco, muito promissor, tem que tentar fazer uma boa venda de 100 milhões de reais, né? Tem que tentar, não tem jeito, pra ir pagando as dívidas dessa galera que tava aí, que não era brincadeira não. Tentaram de tudo, tentaram destruir o São Paulo de dentro pra fora, tentaram declarar uma falência que não existe no São Paulo, passou a existir pela forma como eles faziam, mas não conseguiram. São Paulo é gigantesco demais. Galera, Danielzinho, né, ele dá outra assistência ali pro Lucas, ele participa de um gol. É um começo, assim, simplesmente avassalador. E agora não é, ele começou bem, tá bem, não, joga muito. Danielzinho joga muito. É um cara que tem a agregar muito pro São Paulo. Uma posição raríssima. Gosto de chamar o Danielzinho como um segundo volante. É um cara que está disposto para marcar. Por mais que ele seja muito mais participativo no ataque, ele marca, ele consegue marcar, mas ele pisa demais na área sem atrapalhar os atacantes. Dá um tempo de bola impressionante, um timing e uma leitura das jogadas impressionante. Que encaixe desse Danielzinho no time de São Paulo. Ele tem um casamento ali perfeito com o Marcos Antônio no meio de campo. Ele chega muito bem perto do Calleri, chegou muito bem perto do Lucas, trabalha bem com o Luciano. Então é uma coisa assim simplesmente fantástica. Ver um jogador que o São Paulo não gastou uma fortuna, não gasta-se uma fortuna com o Danielzinho. É um cara, né, que faz parte ali do quadro dos bons e baratos, relativamente bom e barato, dá pra assim dizer, e o cara chega jogando uma barbaridade, chega rendendo mais do que muito medalhão. Então dá sim pra fazer bom futebol contratando jogadores assim. Se o Danielzinho tivesse dado errado, né? Se estivesse dando errado, não seria tão problemático, né? Olha o Tapia. O Tapia ele é um cara que tem altos e baixos, mas o Tapia ele ainda faz uns golzinhos. O Cédric Soares, por exemplo, que falam que é mais barato também. Ele é mais caro que o Danielzinho, mas é mais barato. Cédric Soares ele tá dando errado. O que eu tô querendo dizer com isso é que quando você traz um jogador de forma barata, sem arriscar muitos valores, o cara dar certo ou dar errado ninguém sabe. Mas quando você gasta-se pouco, não tem problema se o jogador não dar certo. É uma aposta interessante. O Danielzinho é exatamente isso. Nós apostamos, apostou na qualidade, não pagou muito, só que ele não deu errado. Ele está dando muito certo. Então é muito bacana. Se tivesse dado errado, não teria tanto problema, porque o São Paulo gastou-se pouco pelo Danielzinho. Então é muito espetacular esse futebol avassalador que vem mostrando o Danielzinho. E galera, no Plus, né, em contrapartida ainda, pra animar cada vez mais, Lucas Moura está de volta. Lucas Moura is back, né, nosso melhor jogador, nosso craque. Ô Crespo, você enalteceu o Luciano, bacana a forma como você falou do Luciano na última entrevista coletiva, e o Luciano é sim um atacante muito importante pro São Paulo, principalmente hoje, mas o craque, o melhor jogador de São Paulo disparado é o Lucas Moura. Temos jogadores muito importantes como Arboleda e Sabino na zaga, Rafael, que é um monstro no gol, Enzo Dias tá jogando demais na lateral esquerda, Marcos Antônio, Danielzinho, todos jogadores de características diferentes. Falei zagueiro, lateral, meio campista, goleiro, Calleri, centroavante muito importante, Luciano, atacante. Tem muitos jogadores importantes pro São Paulo e que fazem a diferença e de características completamente diferentes, mas o Lucas Moura nunca deixou de ser o craque, o mais importante, o melhor jogador do São Paulo, e agora aparentemente está voltando. Lucas Moura fala que não tem mais dores, palavras do jogador, palavras do Lucas Moura, não tem mais dores, está 100% de volta. Isso é a melhor notícia de todas, porque em todos os clubes a gente vê os principais jogadores. No Palmeiras hoje talvez seja o Flaco Lopes, no Flamengo tem muitos jogadores, mas acho que não tem como fugir do Arrascaeta. Aí você tem no Atlético Mineiro lá, por mais velho que seja, é o Hulk. No Cruzeiro você tem o Caio Jorge, aí você tem Matheus Pereira, que ali tem muito jogador bom também, né? Agora tem o Gerson, mas independente. No Inter lá você tem um Borré jogando muito, mas você tem um Alan Patrick. Todos os times têm um craque, tem um jogador principal. O nosso é o Lucas Moura. Tem muitas vezes protagonismo do Calleri, muitas vezes protagonismo do Luciano, mas o nosso craque é o Lucas Moura, nosso melhor jogador,
que finalmente, palavras dele, está sem dor e tem tudo pra... A gente sabe, né, o que o Lucas pode fazer quando está em alto nível, quando está no seu alto desempenho aqui no futebol brasileiro. Galera, Lucas Ramon chegou, isso daqui também tem peso 2, né? Venho trazendo isso aqui já pra vocês e ele participa, né, da jogada ali de forma... Ele dá uma participada da jogada do gol, né? Ele mesmo falou, cheguei pra fazer história, e o Lucas Ramon, ele tem peso 2 porque muito provavelmente nós não tenhamos que contar mais com o Cédric. O Cédric, neste momento, comparando com o time, né? Comparando tecnicamente com o time, ele está abaixo. Você vê o Enzo Dias jogando muito bem, você vê esse Marcos Antônio e Danielzinho, você vê os caras ali desempenhando sua função, seus papéis em campo de acordo com as posições. E o Cédric Soares, em relação a desempenho técnico, está abaixo hoje. Então, o Lucas Ramon chega para nós não termos mais, né? Talvez que jogar com o Cédric. Ou se ele for jogar, seja em um ambiente de muita exceção. Mike suspenso ou com um desgaste físico muito grande, né, sem poder jogar. Ou Lucas Ramon suspenso, sem poder jogar, poupado. Aí entra com esse Cédric. Mas o normal é nós ficarmos agora trocando entre Mike e Lucas Ramon. E tem o Igor Felisberto também da base pedindo passagem. Mas essa chegada do Lucas Ramon tem um peso muito grande neste momento, porque é um jogador relativamente bem barato também e que chega na mesma situação que o Danielzinho. Chegou de um time pronto, que é o Mirassol, de um time redondinho, que jogou demais, uma temporada maravilhosa 2025 e está indo para mais uma temporada grandiosa de 2026, né? Vamos ver como é que vai ser o Mirassol, mas que fez uma temporada 2025 espetacular e que para mim refletiu completamente no futebol que o Danielzinho chegou jogando no São Paulo. Então o Lucas Ramon é a mesma parada, a mesma pegada aí, e aí nós não precisaríamos uma contratação muito assertiva, né? Nós vimos ultimamente o São Paulo contratando jogadores e contratando errado. Contratando errado no sentido de não precisaria tanto de uma posição específica, mas o São Paulo estava trazendo jogadores da mesma posição. Na lateral direita acho muito válido, porque o Cédric não deu certo. Sei que tem alguns torcedores que gostam, mas a maioria acredito que não goste, né? Não está feliz e satisfeito com o futebol do Cédric Soares. Então trazer um lateral direito, uma vez que o Cédric Soares deu errado e a lateral direita do São Paulo está discrepante, está destoando de forma negativa das outras posições, acho um acerto muito grande. Mas também não podemos esquecer do Mike, né, que é um garoto da base que sempre encarou, sempre jogou com muita raça e tem muita qualidade também, né, sempre deu conta do recado de uma forma. Mas agora fica muito interessante, fica muito bacana ter o Lucas Ramon para não sobrecarregar o Mike, para fazer essa troca com o Mike e resolver finalmente a lateral direita do São Paulo. Galera, notícia espetacular envolvendo o Alan. O Alan tá para ir para o Corinthians, né? Pode dar certo ou pode dar errado, mas agora tem uma negociação, um negócio, né, envolvendo Alan e Corinthians. O Alan do Flamengo, que o São Paulo estava interessado, que estava para vir para o São Paulo. Agora tem o Alan aí para ir para o Corinthians. Isso é maravilhoso, porque eu acho que não precisa realmente desse cara. De verdade. Não acho ele tão ruim, mas assim, falavam em coisa... Acho que não vai ser mais esse valor, né? Falavam em coisa de 50 a 60 milhões de reais. Um valor assim, completamente absurdos envolvendo esse jogador, né? Porque não vale. E independente, eu acho que eu não queria esse cara nem pro São Paulo pagar 10, 15 milhões de reais. De verdade. Nem empréstimo com obrigação de... Não queria. Não queria porque o São Paulo tem um meio de campo muito, muito forte. Muito forte. Eu acho que ele não cabe. De verdade mesmo. De verdade, eu acho que esse Alan não cabe. Quer fazer esse investimento, vai contratar atacante, vai contratar meio atacante, vai contratar outras posições, né? Acho que isso é muito bacana, essa notícia para nós, de ver que o São Paulo não está brincando nessa janela de transferências no mercado da bola. E acho que não é nem no mercado da bola. Esse Harry Macias, ele toma decisões imediatas muito boas, não só envolvendo reforços e preço de jogadores. Ele toma decisões muito boas de afastamento, de mudança mudanças estruturais do São Paulo. Eu tô adorando esse começo do Harry Macias, né? É claro, né, que qualquer um seria muito melhor do que tinha aí, porque os que tinham aí eu já falei. Pra mim, isso é opinião, tá? Isso é opinião, não é notícia. Pra mim, eles queriam destruir o São Paulo. Eles estavam tentando, de todas as formas, destruir o São Paulo de dentro pra fora. Eles odeiam o São Paulo mais do que tudo. Então, qualquer um seria melhor. Mas também tem que elogiar o Harry Macias, né? E aí, galera, o Marcos Antônio fica.
Marcos Antônio fica no São Paulo, mas o Flamengo ainda quer de todo jeito a preferência de compra. Pelo que eu te digo, o que você acha? Você acha que vai rolar a preferência de compra, que o São Paulo vai assinar a preferência de compra pelo Marcos Antônio? Acho que sim. O Flamengo quer de todo jeito o Marcos Antônio. Muito provavelmente ficará agora no São Paulo o Marcos Antônio, mas o Flamengo vem forte no meio do ano. Vem forte e quer que o São Paulo assine uma preferência de compra. O Flamengo acho que vai mandar uma compensação financeira, acho que vai mandar alguma coisa, vai tentar mandar algum outro jogador, não sei. Eles querem de todo jeito o Marcos Antônio. A boa é que muito provavelmente o Marcos Antônio fica agora no São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso tudo aí também, né? Galera, Caleri deu uma entrevista completamente otimista, né? Falando, o Caleri ele sempre fala isso, né? Não, temos condições de brigar. É muito, muito bom, né? Nós, como torcedores, ouvirmos o Jonathan Caleri. Ele fala, não, São Paulo tem chance de brigar título sim, nós vamos pra cima, vamos brigar, vamos lutar, vamos tentar ganhar todos os jogos. Isso é muito bom, né? E ele fala, só que precisa de reforços. O Caleri ele meio que pede reforços, explicando a situação do São Paulo, né? Realmente precisa de reforços, todos os clubes precisam, principalmente o São Paulo também precisa trazer outros reforços, mas muito interessante essa fala do Caleri, que o Caleri já era meio que assim, né? Caleri, eu duvido que ele tava com aquele discurso alinhado com o Crespo, né? Não entendi nada do Crespo, mas agora ele já voltou atrás e vejo muito mais do Caleri ali junto com o Rafinha, de não interessa o momento, salário, não sei o que, vamos pra cima. Aqui é São Paulo, vamos pra cima e não importa, vamos ganhar e não interessa. Eu vejo muito mais um Caleri assim, algo que é como se fosse um abraço, né? Essas falas do Caleri é como se fosse um abraço bem confortante para nós São Paulinos que estamos esperando, né? Vitórias, moral, momentos diferentes, né? Nós estamos ansiando desejando muito isso, né? Gente, situação do Cauli, São Paulo, né, tem que tentar esse Cauli aí. O Cauli muito provavelmente não vai ficar no Bahia. Boi na linha total. Agora o Cauli parece que tá fazendo jogo duro pra jogar, se enfesou lá, não quer jogar, tem aparentemente um desconforto com o Rogério Ceni. Tem algo muito curioso, né? São Paulo já tentou o Cauli antes, né? O Cauli é um interesse antigo do São Paulo e agora o São Paulo pode tentar aquelas coisas, né? Um empréstimo com opção de compra do Cauli por conta da situação dele no Bahia. E tem uma outra situação também que em 2023 muitos torcedores do Bahia falavam que o Cauli era o melhor jogador do Bahia disparado e talvez tinha uma conversa lá deles que o Cauli ele era o melhor jogador da história do clube, o melhor jogador da história do Bahia, por toda a técnica, né, por toda a característica e o desempenho do jogador. Então o Cauli é um cara muito importante, né? Passa a ser um jogador importante que seria um baita de um reforço pelo São Paulo. Então o Cauli, que já era do interesse do São Paulo, agora o São Paulo poderia fazer uma nova tentativa por conta da situação dele com o Bahia. E o São Paulo, mesmo nessa janela já ter mostrado interesse, acredito que pode ter um final feliz caso o São Paulo vai realmente para cima. E tem o Alisson para usar como moeda de troca. Nós podemos usar o Alisson agora como moeda de troca pelo Cauli. Seria muito, muito, muito interessante. Cauli, tá muito estranha a situação dele lá. Muito provavelmente não jogue mais pelo Bahia com tudo que está acontecendo. Aparentemente tem um desconforto com o Ceni. São Paulo podia sim colocar o Alisson nessa jogada aí como moeda de troca. Falar assim, beleza, o Cauli tá com um problema aí. Porque muito provavelmente já sabem, eles já sabem coisas de maior bastidor, né? Que envolve o Cauli. Então é assim, o cara não vai jogar mais aí, leva o Alisson. O Alisson poderia entrar numa eventual troca, aquelas coisas de empréstimo com opção ou obrigação de compra. São Paulo poderia sim fazer um bem bolado gigantesco por esse Cauli. E o Alisson já trabalhou também com o Rogério Ceni, né? Pra mim isso seria simplesmente espetacular. Então eu espero que o São Paulo poderia agora, neste momento, retomar as conversas com o Cauli, retomar as conversas com o Bahia pelo Cauli, para tentar trazer esse jogador que é tão bom, que é muito bom, que aparentemente já encerrou tudo com o Bahia e é uma posição que nós precisamos muito especificamente. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando, trazendo tudo aqui. Valeu, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.